Pare de procurar conforto e alívio em relacionamentos com pessoas completamente vazias. Antes de você querer conhecer alguém, primeiro você precisa se conhecer. Sim, o que a gente mais observa, se você olhar em volta hoje em dia e se você olhar dentro da sua família, o que você mais vai ver são pessoas com relacionamentos quebrados, completamente desgastados e frustrados. E isso tudo tem uma causa: a falta de conhecimento de si mesmo. Sim, isso tudo reflete nisso também. Porque, pensa comigo, uma pessoa que não conhece a si mesmo, ela não tem a capacidade de se amar por completo. E ela vai ter que amar outra pessoa, ela não conhecendo a si. Como ela vai conhecer outra pessoa, sabe? E agora imagine duas pessoas nesse mesmo estado de desconhecimento de si e de desconhecimento do outro, do universo. Para mim, antes de você entrar em um relacionamento, você precisa viver um momento sozinho. Porque assim, somente na solidão, você vai conhecer a si mesmo, conhecer quem você é de fato e o que você gosta ou não de fazer. Se você não fizer isso e encontrar uma pessoa antes disso, como você vai ter certeza de que as coisas que você gosta, os filmes que você vê, os livros que você lê, são por tua vontade e não por vontade da outra pessoa, sabe? E a partir do momento em que as duas pessoas vivem para sempre juntas e por algum motivo elas se rompem, você vai sentir que você também morreu, sabe? Porque aquele relacionamento é a sua personalidade, pois você não cultivou a si mesmo, cultivou apenas uma relação amorosa com outra pessoa. E, consequentemente, quando isso acontece de se romper, você também se rompe e você se quebra e fica perdido sem saber quem é você e o que você gosta de fazer. É o que eu mais vejo. Então, seja inteiro antes, conheça você mesmo antes de se envolver. E não foque nesses primeiros anos da sua vida em encontrar alguém, encontrar um amor. Você não está preparado para isso, cara. Isso não é algo que acontece da noite pro dia, de você se sentir preparado, se sentir pronto, se sentir inteiro, conhecer a si, sabe? Para isso, você vai ter que passar por diversas experiências e assim ser forjado por diversas situações diferentes que vão aparecer na sua vida. E somente depois disso, você vai ter a capacidade de se dizer que eu conheço a mim mesmo. Mas, para isso, você deve estar sozinho. E nessa solidão, você vai aprender a se amar. Esse é o ponto. Você chegar no nível de se sentir amado por você mesmo, para você ter a condição de conseguir amar outro ser humano, porque senão você vai ser somente um ser vazio, sem amor, e colocando todas as suas expectativas na outra pessoa, e isso é completamente inviável. Você tem que ser primeiro seguro de si, antes de conhecer alguém. E Jesus também nos aconselha nisso. Ame os outros como você ama a si mesmo. E se eu não me amo, como que eu vou amar os outros, sabe? Como que eu vou estar preparado para entrar num relacionamento se eu não cultivei isso dentro de mim, sabe? Então, ame-se antes de amar, porque é a única forma de você ter um relacionamento saudável. E outro ponto também, falando de Jesus, já pegando o gancho, ele fazia isso de se isolar, né, nas montanhas, ele ficava sozinho e ficava lá a noite inteira, e assim ele conhecia a Deus, e conhecia a si, e conhecia o Pai, consequentemente. Porque você, se conhecendo e se amando, você está amando Deus também, porque Deus está dentro de você, e somente dessa forma você encontra Ele. E você se conhecendo, se amando, e consequentemente amando Deus, você é uma pessoa inteira. E se ambos partilham deste mesmo pensamento, ambos amando a si por completo, se juntarem, serão completos, porque amam a Deus e amam a si. E se encontraram e encontraram Deus, e agora vão se conectar e ampliar esse relacionamento, ao invés do que a gente mais costuma ver, as pessoas entrando pela metade. E pela metade você precisa da necessidade do outro, você coloca a necessidade do outro acima que a sua, você necessita
da outra pessoa para se sentir inteiro, isso não dá certo. E como minha mãe sempre me disse, encontre alguém que ame mais a Deus do que você mesmo, porque essa pessoa nunca vai te trair, ou nunca vai vacilar contigo, porque ela ama a Deus a princípio, então antes de errar, ela vai estar sempre com Deus ali em primeiro plano, sabe? E dá pra gente enxergar desta forma. Se eu encontro uma pessoa que ama mais a Deus do que eu, é porque ela cultivou um tempo de solidão, ela se cultivou, ela se conhece e ela encontrou Deus. Então, se eu fizer a mesma coisa, imagine um relacionamento desses, completamente completo. Mas não é fácil, não é da noite pro dia que você se forja, como eu já falei. E as pessoas não aguentam esse tempo de esperar, né? Porque a carência bate muito mais forte. Só que os relacionamentos superiores, as coisas superiores, elas não provêm de graça, elas requerem sacrifícios, e para isso você precisa abrir mão de certas coisas, abrir mão de pessoas vazias, sabe? É uma vida completamente difícil, sim, é mais difícil, mas é somente para aquelas pessoas que não querem viver de divórcios, entrando num relacionamento somente pela carência e sabendo que daqui a uns anos, ela não vai mais suportar aquela outra pessoa. Eu não quero isso pra minha vida e acho que você também não. Se você olhar que os relacionamentos, 45% dos relacionamentos acabam em divórcio, é muito por conta disso, sabe? Então, cultive a si, ame-se, busque a Deus, que você vai encontrar uma honradinha também, e um honradinho. Mas enquanto você estiver nessa busca de si, você não vai se preocupar com relacionamento, sabe? Isso tudo vai vir quando você solta da sua mente a necessidade de uma outra pessoa para ser feliz. Antes, você precisa ser feliz por si próprio. Depois imagine as duas pessoas completas e somente buscando a Deus e a si se encontram por acaso, porque nenhuma está procurando ansiosamente por um relacionamento e elas se encontram por acaso. E daí parte um relacionamento eterno, sabe? Essas duas pessoas, pra mim, são almas gêmeas, em que as duas se encontraram no momento certo e passaram pela mesma jornada junto e agora têm a oportunidade de seguirem felizes, mas não com a necessidade de que precisam de um relacionamento. Porque elas não precisam, elas são inteiras. Mas elas decidem se juntar, ter a liberdade de escolha de se juntarem para crescer e ser pessoas melhores e com ambições ainda melhores, porque os dois vão se somar, né? Inteiro com inteiro, você vai formar dois inteiros. Se você entra um com um terço de si, outro com a metade, eles não completam nenhum, sabe? E isso não vai dar em nada. Não tem base. Portanto, busquem a si, esqueçam, fiquem solteiros, esqueçam de relacionamentos por um tempo, cara. O tempo que for necessário, sabe? E no momento em que você não estiver esperando, porque você não precisa de relacionamento. Isso vai vir somente para te agregar e aí você vai ter um relacionamento completamente duradouro. E entende também que, sei lá, se você tá nessa jornada por anos, nunca vai ter falta de se conhecer, sabe? Sempre há uma chance, sempre há uma oportunidade de crescer um pouco mais. E não desperdice tudo isso por um momento apenas de carência, sabe? Conhecer uma pessoa que não é nada compatível contigo e estragar todos esses anos num relacionamento que não tem a tua cara e que você só vai se perder. Então pense muito bem com quem tu vai se envolver e é melhor-te que fique solteiro até Deus te apresentar a tua honradinha ou o teu honradinho, como eu disse anteriormente. Um beijo e até uma próxima oportunidade.